será que faz mesmo sentido o som que as baleias fazem? As cachalotes, as jubarte, a baleia orca, elas fazem sons diferentes. Será que esse som significa alguma coisa além de simplesmente sons aleatórios? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, enquanto a gente pronuncia a nossa fala de inglês. Bora lá! What if the ocean... E se o oceano, esse T vai ter um som de R, que vai juntar com esse I aqui, vai ficar what if, e esse the, seguido com o som de vogal, tem som de the ocean, ocean. What if the ocean is full of, é cheio de conversações, is full of, esse F aqui vai ter um som de V, full of, a gente lê junto, full of, conversations, esse T vai ter um som de X, conversations, is full of conversations, we can hear, nós podemos ouvir, but still, mas ainda, esse T aqui, a gente não fala ele but, não tem uma vogal depois dele, mas o T mudo aparece, but still. Não é somente um but still, é but still cannot understand. Não consegue entender a mesma coisa para esse T aqui e esse D aqui. A gente não fala, não tem uma vogal depois dele, cannot understand. Não, a gente fala cannot understand. Cannot understand. Whales, baleias, maybe, podem ser, eles separados assim, may, pode, be, ser, doing something, fazendo alguma coisa, close to this right now, próximo disso bem agora. As baleias podem estar fazendo alguma coisa próximo disso agora, bem agora. Maybe doing, esse D, esse G, a gente também não fala doing, something, a gente não fala esse G e esse G. Doing something, close, não falamos esse E também. Close to this, right, não fala esse T aqui, não fala esse G, somente um right now. For centuries, por séculos, sailors have heard. Navegadores, ouviram. Strange sounds, sons estranhos, beneath the waves, por baixo das ondas. For centuries, da forma como está escrito aqui, for centuries, sailors, também como a gente está lendo, sailors have, a gente não fala have heard, esse D também não tem uma vogal na frente dele, a gente não fala heard, é heard, é um D mudo, heard, strange, não fala esse E também, strange sounds, beneath. E esse TH aqui é uma consoante diferente para o português. Se você quiser falar beneath com som de F, é o mesmo som do beneath. A diferença é que em vez de lábio, é língua. Beneath, the waves. But scientists, mas os cientistas, are only beginning, estão apenas começando. Are only, não falamos esse E, are only, beginning, também não falamos esse G. Esse T aqui é mudo, but scientists, não é scientists, scientists are only beginning,
To understand. Não falamos esse D também. Para are beginning to understand. Estão começando a entender. How complex. Quão complexo. Whale communication. Comunicação das baleias can be. Complex. How complex. Quão complexo. How complex. Whale. A gente não fala whale. Whale. Communication, como se tivesse um I aqui. Communication. Esse T e o I vira só um X. Communication can be. Take humpback whales. Pegue as baleias jubarte. Take. Não falamos esse I aqui também. Take. Esse P não fala. Humpback. Mas não é simplesmente um humpback, como se o P não existisse ali. Tem o espírito dele ali. Humpback. Esse aqui também, esse C e esse K, não é humpback, humpback, whales, baleias jubarte, for example, por exemplo, example. For example. Their songs, as músicas deles, os sons deles, can last, podem durar, last, também não lemos esse T aqui, last, não é last, for many minutes, por muitos minutos. For many, não é money é dinheiro, many minutes, como se não tivesse esse E aqui também, minutes. And follow, esse D a gente quase não fala também, and follow, repeated patterns, padrões repetidos, repeated, não falamos repeated, é importante falar esse D mudo, repeated patterns, é essa palavra aqui, patterns. E seguem padrões seguidos, padrões repetidos. Even more interesting, ainda mais interessante, também não lemos esse G, even more, não lemos esse E, even more interest, não lemos esse E aqui, é como se fosse um interesting, even more interesting, groups of males, grupos de machos baleias machos, groups of males, essa palavra males é males, in the same region, na mesma região, same, a gente não fala esse E, region, não falamos esse T, often sing similar songs, frequentemente cantam músicas similares, parecidas. Sing é um G mudo, a gente não fala sing, tem um G sim, só que ele não é seguido de qualquer vogal. Similar, como a gente está lendo aqui mesmo, songs, um G bem fraco mesmo, songs. And the song, e a música, o som, and, a gente não precisa falar esse D aqui, and the song, and the song, esse G também sai bem fraco, and the song, can slowly, pode vagarosamente, lentamente, can slowly, change over time, mudar com o tempo, change over, ou, como se tivesse um U aqui no meio,
over time. Não é time, time. It is almost, é quase, as if, como se, a musical trend, uma trend musical, is spreading, está espalhando, through the ocean, através do oceano. Como que a gente fala isso? It is almost, geralmente está sendo dito junto, no inglês mais fluido. It's almost, esse T a gente quase não lê também, almost, as if, com o som de Z, as if, a musical trend, quase não lemos esse D também, is spreading, aqui começa com um I, aqui termina com um S, aqui começa com um S, a gente vai juntar os dois, is spreading, não lemos esse G aqui, through, você pode falar through, como se fosse assim, through, vai ser a sua pronúncia. É mais fácil de portugueses brasileiros falarem assim. Mas ele tem sim um sonzinho de H aqui, que é o through. Se você quiser, dá para tentar também um fru. Mas eu acho que fica mais estranho. É melhor tentar um tru do que um fru com F. Mas o mais correto é, de novo, língua tocando na parte de cima do dente. E depois de um ru. Through. Through the ocean. But whales do not communicate only by singing. Mas baleias do not, é a mesma coisa que o don't, communicate only by singing, não se comunicam apenas cantando. Not only by singing. E aí, como que a gente pronuncia isso daqui? Esse T a gente quase não fala, but whales. Esse do not a gente vai ler don't. Don't, com o T bem mudo mesmo. Don't communicate, como se tivesse um I aqui. Communicate only by singing. Não lemos esse G também. They also use clicks, whistles, pulses and very low frequency sounds. Eles também usam, eles também usam cliques, assovios, pulsos e bem baixo frequência sons, e sons de bem baixa frequência. Como que a gente pronuncia isso daqui? They also use, som de Z, clicks, whistle, não tem esse T aqui, whistles, pulses, and very low frequency sounds. Some of these sounds, alguns desses sons, some of, a gente lê assim, ó, some of these sounds, esse E aqui tem um som mais longo aqui. Some of these sounds, ficou para baixo. Some of these sounds can travel, pode viajar, enormous distances through water, enormes distâncias através da água. Can travel, enormous, distances, through, de novo, o through, se você quiser pode falar through, water, é aqui, water. A whale, uma baleia, may be able, pode ser capaz, to communicate, de comunicar with another whale, com outra baleia.
Como que a gente pronuncia isso daqui? A whale, desse jeito mesmo, may be able, may be able to. Como se tivesse uma letra I entre o T e o O. To, de novo, como se tivesse um I, communicate, with, TH de novo, se quiser falar with ou with, são sotaques. Eu recomendo o TH, você praticar língua nos dentes superiores. With. Another whale, outra baleia. Another. Você pode falar com som de D. Another. That is far beyond. Isso é muito além. Far beyond what humans could see or hear. O que humanos poderiam ver ou ouvir. That, a gente não fala esse T aqui. That is far beyond. É como se tivesse um B e depois um outro som de I. Beyond. That is far beyond. What, a gente não fala muito esse T. What humans could, também não lemos esse D. Could see or hear. Ok? Sperm whales, baleias cachalote, have an especially curious system. Tem um especialmente curioso sistema. Sperm whales have, esse a gente quase não vai falar. Have, and especially, como se esse C virasse um X, specially, curious, curious system. They produce sequences of clicks called codas. Sequências de cliques chamados de codas. É o nome que os cientistas deram, codas. They, sonzinho de TH, língua no dente superior. They, representando um som de Z. They produce, como se tivesse um L aqui no meio. Produce, não falamos esse E. Sequences of clicks called, não lemos esse E aqui, called codas. Diferentes grupos, can have, podem ter, different patterns, diferentes padrões. Different, não lemos esse T. Different, ele existe, mas não tem uma vogal depois dele para sair um som tão entoado. Different, não. Different groups can have, não lemos esse E. Different, já falamos dessa palavra. Patterns, já falamos aqui também. Patterns, é essa palavra aqui. Patterns. Grupos diferentes têm padrões diferentes. Almost like regional accents. Quase como sotaques regionais. Almost, não lemos esse T. Like, esse I vai ter um som de I, igual quando eu falo I, you, he, é o like. Regional accents, sotaques regionais, regionalizados, de regiões diferentes que a gente tem no Brasil, que tem em português, que tem em inglês. Almost like regional accents, quase como sotaques regionais. Researchers have found, pesquisadores encontraram, that these patterns, que esses padrões, may help, talvez ajudem, podem ajudar, whales recognize, baleias a reconhecer, members of their own social groups, membros do seu próprio grupo social.
Researchers, como se tivesse um som de T aqui. Chers. Som de I aqui. Researchers have, não leio esse E, found, com som de A aqui. Found, D mudo, a gente quase não fala ele também. That, não falamos muito esse T. These, de novo, sonzinho mais longo. These patterns, já tinha escrito ali, patterns, may help. A gente quase não fala esse P. Whales, recognize. Esse G aqui a gente fala ele, mas bem fraco também. Recognize. Eu não posso só falar recognize. Members, sonzinho de aqui. Members of their own social, como se fosse um som de X aqui. Social group. And here's a really fascinating part. E aqui vai uma parte fascinante, uma parte realmente fascinante. And here, a gente quase não lê esse D. And here, não lemos esse E também. And here is the really fascinating. Esse T vai virar um som de R. Fascinating. Aqui é um som de E. Fascinating part. Tzinho também não é parte. Whale communication, comunicação das baleias. Whale communication, já falamos essas duas palavras muito. Seems to involve, parece envolver. Seems to involve, não falamos esse involve. More than simply saying, mais do que apenas falar. Envolve muito mais do que a fala. I am here, eu estou aqui. More than, não falamos esse E aqui. More than, com som de E aqui. More than simply saying. Simply saying. De novo, aqui nesse saying é como se tivesse um say e depois um in. Saying. Simply saying. I am here. Some sounds, alguns sons, are connected to social behavior. Estão conectados a comportamento social. Some, sonzinho de e não falamos esse E aqui. Some sounds, som de A aqui. Sounds are connected. Não lemos connected, esse D é bem fraco mesmo. To social, vai ter um som de X aqui. Social behavior. Behavior é a pronúncia dessa daqui. Behavior. Cooperation and possibly identity. Cooperação e possivelmente identidade. Como se fosse um U aqui. Cooperation, som de X aqui. Cooperation and possibly, esse D a gente quase não fala. And possibly identity. Essa muda um pouco. Identity é a pronúncia dessa daqui. Identity. Scientists, cientistas, estão estudando whether whales, se baleias, usam combinações of sounds, de sons, to communicate, para comunicar information in ways, informação em formatos we have not yet decoded.
nós não ainda decodificamos. Como que a gente lê essas coisas? Scientists é da mesma forma mesmo. Are, a gente não lê esse E aqui. Are studying, study. Esse D vai ficar um som de R. Aqui vai ficar um som de A. Study, studying. Weather, whales, use, combinations, sonzinho de X aqui, combinations of sounds, to communicate, information, X aqui também, information, in ways we have not yet decoded. We have, não falamos esse E aqui, not yet decoded. Vamos limpar um pouco aqui. In ways we have not yet decoded. É muito comum não falar o finalzinho da frase. Have not yet decoded. Have not yet decoded. There's also a problem. Tem também um problema. Humanos, do not naturally hear. Não naturalmente escutam the ocean, os oceanos, the way, na forma, whales do, que baleias fazem. There's, a gente fala juntos daqui, there's also a problem, também um problema. Humans. Esse do not a gente lê junto, don't. E esse é um Tzinho mudo também, don't. Don't naturally, como se tivesse um X aqui no meio, naturally, here, escutam, the ocean, como se fosse um som de X, the way, da forma, whales, baleias, escutam. Water carries, água carrega, water carries, como se não tivesse esse E aqui. Water carries, sound differently, som diferentemente, sound, a gente quase não lê esse D também, sound, different, não lemos esse E, differently, quase que não lemos esse T também, differently, não, differently, from air, do ar, from air, and some whale sounds, e alguns sons de baleia, and, sonzinho de D aqui é mudo, and some whale sounds are outside, estão fora, are outside, é como se esse T fizesse parte do S do I. Side, outside, our normal, nosso normal, our normal, hearing range, capacidade de escutar. Hearing, a gente não lê esse G aqui, range, é como se esse GE tivesse um som de DH, range, talvez um DGH, range. Scientists, therefore, cientistas, portanto, scientists, já lemos algumas vezes essa palavra aqui, therefore, não falamos esse E, therefore, também não falamos esse, therefore, use underwater microphones. Usam microfones de debaixo da água. Underwater microphones. Underwater. Não tem muito segredo aqui nessa. Aqui é som de A. Microphones. PH é som de F. Called. Chamados. Called. Hydrophones. Hidrofones, called, a gente não lê esse E aqui. Hydrophones, PH com som de F de novo. To record, para gravar. Record, som de D mudo também. And analyze, não lemos esse D também.
and analyze these hidden conversations. Essas conversas escondidas. These, não lemos esse aqui, e esse aqui tem um som de muitos is, igual eu escrevi antes. These hidden. Esses dois Ds, por mais que tenham dois, a gente quase não lê eles. Hidden. Poderia ser hidden, mas você pode falar hidden. Hidden conversations. Could whales, poderiam baleias. Could, a gente quase não lê esse D aqui também. Whales, baleias. Have something, ter alguma coisa. Have, a gente não lê esse E aqui. Have something, não lemos esse G e esse TH, já falei, ele tem som de F, mas você pode praticar fazer com a língua tocando os dentes de cima. Something. We might call a language. Nós podemos chamar de uma linguagem. We might. Esse aqui, might. A gente não lê o G, não lê esse H aqui. É um I com som de A, que é o I do inglês. Might call a language. Aí a gente vai juntar aqui, ó. Call a language. We do not know yet. Nós não sabemos ainda. We, esse do not, a gente lê junto, fica don't. Quase não lê esse T. No, esse daqui definitivamente não fala, não existe, não aparece no som, nenhum fraquinho, nada. We do not know yet. Esse T aqui, sonzinho mudo também, yet. Human language, idioma dos humanos, human language, has grammar, tem gramática, meanings, significados. Como que a gente lê aqui? Grammar, não tem muito segredo. Has, grammar, meanings, esse daqui que a gente não lê, esse G. Meanings, and, esse D também não. A huge ability, uma imensa habilidade. Huge ability. Esse T vai ficar com som de R. Ability. Somzinho de R aqui. Ability to create. Para criar new ideas. Novas ideias. To create. Somzinho de eight. Não é create. New ideas. Scientists have found. Cientistas encontraram. Scientists have, não lemos esse daqui. Have found, não lemos esse D também. Impressive patterns. Padrões impressionantes. Impressive, não lemos esse E aqui também. Impressive patterns, já falei bastante aqui de patterns. In whale sounds, em sons de baleias. Whale sounds, não tem muito segredo aqui nessa lida. But patterns alone, mas padrões sozinhos, esse T a gente quase não fala. Patterns, de novo, alone, não lemos esse E, but patterns alone do not prove, não provam. Esse do not, a gente lê junto e esse T não aparece. Do not prove, e esse E também não. Do not prove, ou tudo junto, don't prove that whales, que baleias, that whales, não tem muito segredo a não ser consoante em final de palavra. Have language, tem idioma, tem linguagem, tem língua, não lemos esse E. Have language, de novo aquele som de D com G, language. In the human sense, no sentido humano. In the, somzinho de in the human sense. Não lemos esse daqui também. In the human sense. Still, ainda,
The mystery, o mistério, the, sonzinho de the aqui também. The mystery is what makes, é o que faz. What makes, a gente não lê esse T aqui. What makes, não lê esse E também. Is what makes this subject so interesting. Este assunto tão interessante. This. Agora, é um sonzinho de I mais curto mesmo. This subject, quase não lemos esse T. So interesting, esse E não sai. Interesting, e esse G não sai. Interesting. Imagine discovering. Imagina descobrir. Imagine. Imagine é a pronúncia desse pedaço aqui. Imagine discovering. Um U aqui. Discovering. E não lemos esse G. Imagine discovering that an animal. Que um animal. That an animal. You once thought. Você uma vez pensou. You, aqui é once. Tem o U antes do O. Once thought. Aqui é o TH. Thought. Não precisa ler esse U aqui. E não precisa ler essas duas. Então, na verdade, é basicamente assim, ó. Essas daqui que você vai ler. Thought. Was simply singing. Estava simplesmente cantando. Was simply singing. Esse daqui a gente não lê. Singing. Has a much richer. Tem um bem mais caro de valor. Has, não muda muito a pronúncia. Much, aqui é somzinho de A. Much, e aqui um som de T, como se fosse um T aqui. Much richer, de novo, como se tivesse um T aqui de novo. Richer, much richer. Way of sharing. Forma de compartilhar. Sharing, a gente não fala esse G. Way of. Fala junto ali. Information. Informação. Information. The next time. A próxima vez. The next. Cara, se tem um T aqui no final e outro aqui no começo, você não vai ler esse do começo. Next time. Você não vai ler esse do final aqui, na verdade. Next time. Próxima vez. You hear about whales. Que você escutar sobre baleias. You hear about. Vai juntar o hear about whales. Esse T quase não sai. Hear about whales. Maybe ask yourself. Maybe pergunte a si mesmo. Maybe ask your. Agora, porque aqui tem uma consoante e a outra começa com uma vogal, a gente vai fazer sim esse som do K junto com o Y depois. Ask yourself. If we could, se nós pudéssemos, if we could, esse D quase não sai. If we could finally understand them, finalmente entendê-las. Finally understand them. Esse som desse D a gente carrega aqui pro them. O TH seria um them, mas é bem tranquilo, bem comum de falar them, seguido de um D que está ali atrás. Então, finally understand them, finalmente entendê-las. What would they tell? O que iriam elas dizer? What would they? A mesma coisa, termina com D e começa com TH. Termina com D e começa com TH. Would they? Ou would they tell? O que elas diriam? Us. Tell us
What would they tell us? O que elas diriam a nós? Tell us about life in the ocean. Sobre a vida no oceano, esse about, eu falo palavras separadas, sai o som do T. Mas na forma rápida, about life in the ocean. About life in the ocean. Espero que você tenha conseguido praticar um pouco melhor o seu inglês, a sua fala, entendido um texto, matado a sua curiosidade sobre as baleias. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. Se você quiser fazer uma conversação sobre esse tema, eu trago isso toda semana com os meus alunos nas turmas de conversações. Se você já consegue falar, entre em contato comigo com os links que estão aqui debaixo e eu te convido para participar de uma turma, conversar sobre esse tema ou outros temas. No mais, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.